Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você gentilmente para ir comigo até o final. Esse vídeo é bem importante porque ele mostra algumas coisas que eu vou comentar no decorrer, né? Não vou fazer uma introdução muito longa para não tomar muito seu tempo nesse início de vídeo. Vou fazer o seguinte. Qual é a nossa chamada aqui? Qual é a ideia do vídeo? É o seguinte. Saiu uma matéria agora no Portal do Trono. Eu vou colocar imediatamente para você tomar conhecimento e a gente papeia sobre isso. O sacerdote da igreja luciferiana, né, um sacerdote satanista, eles tentam fazer a distinção de satanismo e luciferanismo. Já eu explico para você basicamente a diferença dos dois. Ele diz o seguinte, perguntado na sua rede social, um dos seus seguidores, né, também adorador de Lúcifer, pergunta o seguinte, o nosso anticristo talvez já esteja entre nós, e diz Ave Lúcifer, né, salve Lúcifer, é uma expressão de adoração ao diabo, né? Que eles falam que não é o diabo, que Lúcifer não tem nada a ver com o diabo. Ok. Então, eles falam, já está aqui entre nós, um seguidor perguntou, né? E esse sacerdote luciferiano responde da seguinte forma, o anticristo já está entre nós, e inclusive no Brasil, revela a satanista. Você pensa assim, no Brasil? Ele vai falar o quê? É um político? Ou muitas pessoas ficam pensando, imaginando, o que é? Olha a resposta desse jovem que está ganhando notoriedade, né? Esse jovem já apareceu outras vezes, defendendo o J.A., o ex-cantor gospel, que usou o sigilo de Lúcifer como uma insígnia, né? Um dos seus códigos de iniciação ao luciferanismo, né? Ao satanismo propriamente. O sigilo de Lúcifer claramente conecta tanto ao luciferanismo quanto ao satanismo. O J.A. fez isso e tanto esse rapaz aí, que se diz o sacerdote de Lúcifer, quanto outros adoradores de Lúcifer apareceram em público saudando o J.A., dando parabéns a ele. Mas ele também já veio a público criticando os crentes que estavam dançando funk, né, dizendo que estavam adorando a Deus, e zombando dos crentes que estavam utilizando o funk para adorar a Deus. E ele fez outros vídeos criticando, rebatendo os crentes que estavam ali usando os elementos do Natal, né, elementos de culturas do paganismo, de cultura nórdica, né, elementos do paganismo, e também na Páscoa. Então, datas festivas ditas cristãs, né, ou datas cristãs, sem aspas, mas com elementos do paganismo, né, do misticismo religioso, bom, engendrado na igreja, você já sabe muito bem isso. E ele vem a público ganhando notoriedade. É uma estratégia luciferiana mesmo, utilizar os jovens, captar os jovens e rebater as estruturas, tá? Estruturas culturais, a identidade da própria sociedade ocidental, ainda mais o Brasil, que é um país cristão. Mas é um trabalho do neoluciferanismo que vem desde 2013. O luciferanismo é muito antes disso, eu já explico. Vamos ler mais um pouquinho. Então, é esse rapaz aí. Um satanista brasileiro afirmou pelas redes sociais, é a matéria que estou lendo para você, do Portal do Trono, um abraço para todo mundo do Portal do Trono. Um satanista brasileiro afirmou pelas redes sociais que o anticristo citado na Bíblia, em Apocalipse, no livro de Daniel e outros livros da Bíblia, como uma espécie de líder que deverá aparecer algum tempo antes do fim do mundo, já está no mundo, inclusive no Brasil. Vic Vanilha, que se identifica como mago e sacerdote da igreja luciferiana do novo Aeon, comentou, fez uma declaração diante de uma pergunta de um internauta, dizendo que o anticristo já estaria entre nós. Mas o satanista afirmou que há vários representantes do anticristo no mundo neste momento. Sim, é verdade. Inclusive no Brasil. Sim, é verdade. Ele citou ele mesmo, ele próprio, né, como exemplo, para dizer que o ser já atua no mundo. Tá o vídeo dele aí embaixo, eu vou colocar para você. O que ele disse? Aspas. Sou eu, pelo menos aqui no Brasil, falando sobre o anticristo e seus representantes. Eu sou uma das 11 cabeças de Azerat. As 11 cabeças de Azerat, dentro da linguagem do luciferanismo, as 11 cabeças é do reino luciferiano, que revela o acausual, que ilumina toda a humanidade, que passa uma ordem, é mais ou menos essa a ideia. Então, ele está falando que ele é uma das cabeças desse reino. Vou falar mais um pouquinho sobre esse garoto aí, que está responsável pela proclamação do novo Aeon de Lúcifer no país. Nós somos uma grande irmandade e nós somos aquilo que chamam vulgarmente de anticristo. Na verdade, são magos que vêm para destituir o velho Aeon do escravagismo religioso e libertar as consciências. O luciferanismo trabalha muito com isso.
Então, eu sou um dos anticristos, está dizendo esse Vic, que se diz sacerdote luciferiano. Vanille, nas últimas semanas, usou suas redes sociais para anunciar apoio ao ex-cantor J.A., como já disse para você aqui recentemente. Vamos assistir o vídeo e depois eu vou tecer alguns comentários importantes, fazendo inclusive a distinção entre luciferanismo, satanismo, explicando um pouquinho para você de história e fazendo um alerta seríssimo, perdão. Efésios, né? Diz que a nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. Sim, meu amigo, tudo que está acontecendo no mundo é reflexo do mundo espiritual, né? Do espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual a tudo discerne espiritualmente. Os carnais acham isso bobeira, quer aparecer e tal, mas é muito espiritual o que nós estamos vivendo e eles estão agora bem expostos. Olha aqui, mais um pouquinho. O nosso anticristo talvez já esteja entre nós. Deixa eu ampliar a tela. Lúcifer. Já está. E sou eu, pelo menos aqui no Brasil. Eu sou uma das 11 cabeças de Azerath que está responsável pela proclamação do novo Aion de Lúcifer no país. Então nós somos uma grande irmandade e nós somos aquilo que chamam vulgarmente de anticristo. Que na verdade são magos que vêm para destituir o velho Aion, o Aion do escravagismo religioso, e libertar as consciências. Então, eu sou um dos anticristos. Bom, é o seguinte. Primeiro que esse rapaz, ele age estrategicamente, e o luciferanismo, ele age estrategicamente. Essa visão do luciferanismo, que é diferente do luciferanismo tradicional, que a sua formalização é lá do século XIII, tá? Muito presente na Europa, mas a adoração a Lúcifer, ou a referência a Lúcifer também está presente na Cabala judaica e por aí vai. Eles fazem uma distinção do luciferanismo tradicional, teísta, e do luciferanismo agnóstico, esotérico, mais filosófico. Esse rapaz, ele trabalha com a visão mais esotérica. Ele acredita, eu aqui estou deduzindo, né, que a ordem que ele está falando que pertence, e a igreja que ele se diz ser sacerdote representante aqui no Brasil, assim como existem várias igrejas e sacerdotes luciferianos no mundo inteiro, e o satanismo está entre as religiões que mais cresce, principalmente entre os jovens, ok, pessoal? Saibam disso. Nos Estados Unidos e na Europa, eles fazem distinção entre satanismo e luciferanismo. Então, o satanismo, segundo eles, são os que adoram a Satã, ok? Diretamente, como um ser, etc. E o luciferanismo trabalha, mesmo dentro da divisão, né, existindo a divisão entre o luciferanismo tradicional e o neoluciferanismo, eles provam para as pessoas, e principalmente para as pessoas que não estudam as escrituras, né, para as pessoas que não mergulham na palavra de Deus, que estão aí sendo capturadas pelas baboseiras da internet, pelas doutrinas de demônios, as pessoas acabam acreditando nisso, porque são presas fáceis, porque não dominam as escrituras. A Bíblia diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Se você conhecer a Deus, o amor de Deus, a verdade é tão poderosa que ela liberta você. Mas as pessoas, infelizmente, usam a internet, em vez de buscar conhecimento, conhecer a Deus e sua palavra, são capturadas por todas essas ideologias, principalmente os jovens. Esse movimento do neoluciferanismo, ele vem de 2013. O que ele busca? Ele busca se infiltrar nas civilizações, na civilização ocidental principalmente, e agir em movimentos sociais, movimentos políticos, reconfigurar a política a fim de dar mais liberdade religiosa, mais liberdade de culto. É por isso que ele fala aí, são magos que querem estabelecer um novo éon, uma nova ordem, acabar com o escravagismo religioso, porque o luciferanismo ele prega a liberdade de adoração a Lúcifer, a liberdade de iluminação interior, por isso que eles são mais esotéricos, agnósticos, que é uma iluminação interior. Então Lúcifer, ele é esse ser de luz que faz o homem evoluir, né? E o Ouroboros faz muito sentido para eles. Então você vai evoluindo, é através da ajuda desse ser que foi injustiçado na história pelos contos judaicos, pelos contos bíblicos, né? Foi injustiçado e provam para você que Lúcifer te ajuda, é isso que eles falam, Lúcifer vai ajudar a pessoa a se iluminar por dentro, conviver com as suas dualidades. Então, eles agem na sociedade através da cultura, através da política, mexendo muito bem com a cabeça dos jovens, lidando com a questão da sexualidade, a questão aí, né, homem, mulher. Eles trabalham muito bem isso. E eles estão se expondo nos Estados Unidos, vocês veem isso.
né? No Texas, vocês viram isso claramente com a Igreja de Lúcifer. É um movimento que vem da década de 70 com muita força e se expondo. Mas em 2013, esse neo-luciferanismo ele saiu da Ordem dos Nove Ângulos. A Ordem dos Nove Ângulos, só para explicar para você, fazer essa distinção, trabalha há muito tempo na Europa. É uma ordem muito mais pesada que atua com movimentos políticos sociais radicais, como os movimentos arianos, com os movimentos radicais no Islã, viu? A Ordem do Nove Ângulos, beleza, pessoal? E é o seguinte, eles trabalham para justamente romper com essa estrutura da civilização ocidental, Deus, igreja, família, ok, pessoal? Então são valores balizares da civilização que tem a lei de Deus no seu DNA, na sua estrutura. E esse rapaz aqui, ele está em busca de fama, de notoriedade, e ele está atraindo os jovens para isso, porque realmente os sacerdotes luciferianos, os satanistas de verdade, esses caras não aparecem, são os senhores do mundo, são as ordens mais secretas, são os poderosos que movimentam a economia, que ditam as regras desses movimentos de distopia no mundo. Esses caras se movimentam na surdina, quietos, são as dinastias que mandam nos bancos. Eu falo para vocês aqui já há bastante tempo, são as ordens ocultas e secretas. O que você precisa prestar atenção é que esse rapaz aí, o Vic, ele atua nas redes sociais como mais uma peça, como mais um servo desse sistema, atraindo jovens que não conhecem a palavra de Deus. E por isso esse meu vídeo é importante para você entender duas coisas. Eles mesmos falam que o anticristo já está no mundo, então não há nenhum cristão, né, nenhuma pessoa que está falando sobre escatologia o tempo inteiro. O anticristo já está no mundo, só que ele diz que não é uma pessoa. São vários representantes desse reino, do último reino, etc., do anticristo. É uma visão para romper com o escravagismo religioso. Na verdade, a Bíblia diz que o anticristo é um homem, é o homem da iniquidade, é o homem do pecado, é o enganador, age pelo espírito de Satanás. Então é o seguinte, é um engano, o que ele está falando é uma mentira, tá? O que ele está falando é uma mentira, é uma distorção. E assim como há uma distorção aqueles que dizem que o luciferanismo não é satanismo, é tudo farinha do mesmo saco, segundo a minha concepção. Beleza, pessoal? Olha, é muito importante você dar notoriedade e também compartilhar esse conteúdo. O que você achou? Fica claro para mim que eles não se escondem mais, seja esse jovem, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, eles não se escondem mais. Seja a Ordem do Nove Ângulos, que é pesadíssima, eu comento para vocês volta e meia, né? E há outras ordens mais pesadas, seja os luciferianos que atuam muito bem com os artistas de Hollywood, seja através da cientologia. Só um detalhe, a Ordem dos Nove Ângulos também trabalha com agenda. Olha aí, a galera aí que se acha da teoria da conspiração, dos OVNIs, do aliens. Vocês sabiam que os satanistas da Ordem dos Nove Ângulos trabalham muito bem com agenda, não é só agenda ariana, antiga agenda ariana, movimentos sociais radicais dentro do Islã, mas também trabalha com a visão alienígena, da agenda alien. Aí tá um monte de gente embarcando nessa parada sem ter o devido conhecimento. Eles estão se expondo claramente, influenciando os jovens. Eles não estão mais lá no oculto. Não. Eles estão no público, usando as redes sociais. Paro por aqui, meus amigos. Se foi relevante, compartilhe esse conteúdo para que os jovens possam abrir os seus olhos, não caírem nessas armadilhas aí, tá? Desde o mundo antigo, os adoradores da grande serpente, né? Os adoradores de Baal, os adoradores da lua, os adoradores do sol, os adoradores no Egito, os adoradores de Bel, tá? Os adoradores de Acera, de Moloque, todos eles adoravam a demônios. Isso foi mudando no decorrer da história. Ora, se nós não nos posicionarmos e não estivermos atentos a tudo isso, vai chegar um tempo que nem esse tipo de conteúdo mais eu posso fazer aqui. Vocês estão me entendendo, senhoras e senhores? Então eu preciso do apoio de vocês compartilhando e dando notoriedade. Meu muito obrigado. De fato, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já age no mundo. E eu acredito que o anticristo está no mundo. Não sei dizer para você quando ele se manifesta e não faço esse exercício de adivinhação, porque isso não compete a um filho de Deus. Nós olhamos para os sinais e despertamos a igreja. Despertamos aqueles que estão ociosos na sua fé, para que amem, possam amar o Senhor, serem fervorosos e relevantes nesse tempo. Que você seja assim, sal e luz. Obrigado, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.